nossa próxima apresentação, nós vamos fazer uma pequena inversão aqui, né? Nós vamos chamar o Luciano Fontinelli, né? Ele é gerente nacional de logística e distribuição hoje na Cacau Show, né? Então, ele vai falar para a gente sobre os desafios e iniciativas da intralogística, né, da Cacau Show para atender o mercado. E assim como eu fiz com o Gustavo, né, da Celery, né, eu também gostaria de fazer com o Luciano uma rápida introdução do cenário, né, que estamos vivendo agora, né, e eu imagino que não é diferente na Cacau Show, né, mas primeiro que os desafios da intralogística, né, já não são tão simples quanto eram no passado, né? Aquelas cadeias bonitinhas, bem organizadas, né, ou mais estáveis, né, que na verdade nunca aconteceram, né, mas ganharam uma complexidade muito maior hoje, né? Então hoje, quando a gente fala de intralogística e entra um pouco no interior dessas cadeias de suprimento, né, a gente começa a ver que o mundo está bem VUCA, né? Vocês já ouviram esse acrônimo aí ser destacado várias vezes aí pelo mercado, né? Mas está cada vez mais volátil, né? Cada vez mais incerto, né? O de uncertain em inglês, está cada vez mais complexo e ambíguo, né? E quando a gente começa a entrar nesse nível de detalhe, né? A gente começa a observar que os desafios da intralogística são muito fortes, muito intensos, né? Então, esse ambiente, né, de canais de venda, e-commerce, loja, entrega, estoque de fundo aéreo, mostruário, não importa, né, como que se configura essa estrutura aqui dentro das empresas, é muito desafiador a intralogística. E por isso que eu falei, puxa, Luciano, sua vida é viver essa realidade, né? O Luciano, além de profissional, eu convidei porque ele é um estudioso, né, dessa área, ele gosta, ele curte inovar, desenvolver, avançar dentro da área aí da intralogística, dos desafios que isso oferece. Então, eu queria agradecer desde já, Luciano, a oportunidade que vocês nos dão aí de aprender um pouquinho com essa realidade e agora na Cacau Show contar um pouquinho dessa realidade que você está vivendo lá. Muito obrigado. Vou te passar a palavra aqui e vamos em frente. Obrigado, Edu. Obrigado a todos. Primeiro, de novo, repetir o que o Gustavo falou, parabenizar a Logística por essa iniciativa de trazer para a gente um dia inteiro de intralogística. Eu acho que o cenário atual é um cenário bastante desafiador, nos colocou em um universo de decisões complicadas. A pandemia nos ensinou muita coisa, nos acelerou. Acho que eu falo que é como a dieta, né? A dieta é sempre para a segunda. No caso da logística, a segunda chegou e chegou rápido, já é terça, então não deu tempo muito da gente pensar, e os profissionais que, como você, o Gustavo e muitas outras pessoas que realmente estão vivendo aqui nesse universo há muito tempo, têm se saído bem, eu acredito, e a gente tem um desafio de fazer muito com muito menos, de acordo com o que a realidade nos trouxe de faturamento e de uma série de impactos que todos estão vivendo. Mas eu gostaria de já abrir aqui minha apresentação, não sei se está ok, está aparecendo aí, não? Opa, deixa eu ver aqui. Compartilha aí, Luciano. Ah, legal. Vamos ver se eu te confirmo aqui. Lá embaixo tem um... Aí, eu acho que sim, vai entrar. Opa, agora sim. Maravilha. Legal. Tá bom. Então, vamos nessa. Eu vou dividir minha apresentação. Vou falar um pouco da Cacau, porque, afinal, é dela que nós vamos falar, nós vamos nos exemplificar sobre a intralogística, falar um pouco da história, e aí eu vou dividir as 3 macros processos da logística, em abastecimento em balde, planta e distribuição, e no final vou falar um pouco dos desafios da Cacau Show e do mercado em geral, que está segmentado aqui na questão dos chocolates, né? Então, falando um pouco da nossa história, muito rapidamente, é muito legal, assim, muito bacana saber que quem idealizou tudo isso ainda está aqui e vivencia isso, e é um CEO presente, cobrador. Mas, assim, tudo começou com um garoto de 17 anos, né,
que recebeu um desafio de produzir 2.000 ovos de chocolate de Páscoa, e se viu diante de um desafio de que não tinha ninguém no mercado que pudesse fazer, e ele colocou a mão na massa, e em 3 dias estava lá entregando, e nesse momento, quase ao acaso, estava criado um negócio que se transformaria na maior empresa de chocolates finos do mundo, né? Então, aqui na linha do tempo, em 88 começa, em 2004 a gente começa a falar de 131 franquias. Em agosto, em setembro de 2006, a gente inaugura a fábrica em Itapevi, São Paulo. E aqui passando um pouco mais, em 2010 a gente crava 1.000 lojas. Em 2014 a gente inaugura um novo parque industrial. Em 2017 a gente inaugura um complexo de distribuição que a gente costuma chamar de complexo Intensidade, fica aqui na Castela, um negócio bem bacana, uma construção bem bacana. E em 2019 a gente abre 2.300 lojas, que mais para frente eu vou falar que nós vamos transformar elas todas em hubs de e-commerce e de entrega. Hoje a gente, para esse número atualizado, a gente tem 2.350 lojas distribuída em todo o Brasil, conforme o mapa aí, e aí é por área de atuação, por quantidade, quanto cada vez maior o ciclo, maior é o volume de loja que nós temos. Então, temos São Paulo, todos os estados do Brasil, a gente tem um. A ideia é a gente dobrar isso em 3 a 4 anos e internacionalizar a marca, a empresa, para os próximos 4 anos. E aí, como eu falei, hoje a Cacau é a maior rede de chocolates finos do mundo. Isso é um desafio, todo dia a gente acorda aqui, é uma nova etapa a ser vencida, mas é muito legal, muito desafiador. Falando um pouco do embalde, o abastecimento, já falando dos 3 macroprocessos de logística, a gente hoje recebe insumos de todo o mundo, da África, da China, de vários lugares do mundo. A gente também é fortemente impactado pelo dólar, e isso, quando eu falo impactado pelo dólar, esse dólar reverte em aumentar a nossa eficiência, a nossa produtividade para diminuir custos, né? Ou nós como uma área de processos. A gente recebe, etiqueta esse produto, a gente cria um código interno, e depois a gente armazena no transelevador que a gente tem. Nós temos aqui hoje 2 transelevadores, 15.000 posições na fábrica e 25.000 posições na distribuição no armazém. Aqui está um pequeno vídeo de como isso funciona para nós. Ele é Schaefer, né? Esse é o nosso complexo que a gente chama de intensidade. E aí vou fazer pequenas observações durante o vídeo, né? Esse é um pallet que a gente é de produto acabado na fábrica. Ele entra a gente recebe por uma esteira de tracionada de recebimento, né? Ele é um pallet chipado e ele obedece uma regra de armazenagem que é a do FIFO ou do PEPS ou da ordem de vencimento, né? Continuando aqui um pouco. Deixa que eu voltei aqui um pouco. Acho que eu voltei o vídeo, mas não tem problema, vai ser rápido. Aqui cabe uma observação, a gente hoje tem a fábrica, ela é distante a um quarteirão do CD, e faz com que a gente tenha que fazer a transporte desse produto acabado via carreta.
Então, é um processo que não tem interação humana, a gente faz com esteira tracionada, a carreta tem suas esteiras tracionadas dentro dela, a gente faz o transporte de pallets chipados de um transelevador para o outro de forma automatizada. A gente emite a nota também de forma automatizada, porque requer uma nota de transferência de estoque. A gente faz uma média de 30 carretas dia, né? Aqui é como eu falei antes, aqui é o nosso recebimento dos produtos acabados da fábrica, né? Vocês vão perceber que é um processo, como eu falei antes, totalmente automatizado e que nos dá uma visão de como isso poderia funcionar. Isso teria produtividade se a gente tivesse um outro modelo, mas é a solução que a Intra nos dá diante dos desafios, que é, por exemplo, transferir produtos da fábrica para o armazém de forma automatizada. Já entrando um pouco na função do transelevador, para quem não conhece, é uma ferramenta bastante bacana que a gente utiliza aqui. Ele aqui dá um painel que ele nos dá todo o controle de estoque que está dentro dele, nos dá a ocupação por corredor. Se vocês perceberem aqui, a gente tem, essa é uma tela de gestão do transelevador. A gente percebe que nós temos os berços de entrada aqui à direita e nós temos aqui os berços de saída à esquerda, né? A gente tem aqui, como eu falei, para a fábrica, a gente tem 15 mil posições e para a distribuição nós temos 25 mil posições. A gente armazena aqui na indústria, a gente armazena produtos acabados e insumos, né, suprimentos. Falar um pouquinho de planta muito rapidamente. Bem, aqui aqui caberia uma apresentação inteira para falar sobre como é que é a logística de planta, como é que nós disponibilizamos esse produto para a fabricação. Aqui um pouco da nossa produção ano a ano e como a gente vem crescendo na linha do tempo. A gente começou em 2013 com 14 mil toneladas e a gente vai entregar 2019 a gente entregou 2019 com 19 mil toneladas. A gente ia bem em 2020, mas por conta da pandemia a gente teve uma queda nessa produção. Mas a nossa visão para 2021 é bastante otimista e repercutir um pouco em 2019 com um pouco mais de volume do que 2019. Bem, aqui entra a nossa distribuição. Novamente, a gente recebe produtos acabados da fábrica e também produtos importados da China. A gente usa novamente o transelevador para armazenagem e a gente usa o Picking by Voice para a distribuição. É legal trazer um pouco, como eu falei, o desafio da intralogística hoje ele está muito de acordo com o panorama nacional, o panorama de mundo, né, com a pandemia, ele está muito atrelado à produtividade, diminuir custo de uma forma mais produtiva. E aqui tem, na linha do tempo, o nosso investimento em produtividade. A gente tem um crescimento usando coletores de dados, e quando a gente passa aqui para o Pick by Voice, a gente tem um crescimento de produção muito maior do que a gente vê na linha do tempo, e os 2 anos que a gente está atuando, 2019 e 2020, que ainda não acabou, a gente teve um crescimento de 24,5% na produtividade. Isso é um ganho, para quem conhece de intralogística, para quem conhece logística, é um ganho muito significativo. Isso é uma redução de despesa e é um ganho também de qualidade no nosso recebimento, com inversão de embalagem, inversão de caixas. Isso atinge diretamente o cliente. E tirando assim, a gente fala de 2018 para 2019, a gente teve a curva de aprendizagem, a gente cresceu 16%. Essa medição de 2020 ela vai crescer muito mais. Ela teve
uma queda, porque com a pandemia a gente teve alguns desligamentos, obviamente, mas a gente demorou um pouco para saber o comportamento de mercado, se a gente iria mesmo para o desligamento de alguns colaboradores ou não. Mas assim, eu acredito que com essa medição no final do ano, a gente tem um ganho muito maior, a gente vai chegar próximo a 30% no ganho de produtividade de 2018 a 2020 com a aplicação do Picking by Voice. Outra aplicação que nós fizemos aqui foi sair do modelo vertical para o modelo horizontal, que aqui é o pique, esse aqui é o picking dinâmico, né? Então a gente reabastece aqui para que a gente possa separar pro carregamento. Então aqui a gente teve uma melhoria de 10% na produtividade. De novo, a gente vai dar uma setada no número melhor ainda para 2020, a gente não terminou o ano, mas eu acredito que esse ganho vai melhorar muito mais do que a gente já tem demonstrado. Bem, aqui vou falar um pouco já, quase encerrando a minha participação, falar um pouco dos desafios. O que eu penso, a gente precisa, antes de entrar na automação, que é um dos desafios que a gente está implementando agora, a gente tem alguns desafios que tem a ver com indicadores, gestão à vista. A gente precisa desenvolver bastante essa área, que a gente investiu bastante em tecnologia, mas a gente tem que suar a tecnologia de uma forma mais com a gestão à vista, com maiores números de indicadores e com maior efetividade nos processos. Bem, o desafio da Cacau Show para 2021 e para 2020 até 2024, a gente pretende dobrar o nosso tamanho. Então, nós temos aí grandes etapas a desenvolver. Uma delas é a automação. A gente está com um desenho já semi-pronto, a gente deve inaugurar essa automação aqui em dia 15 de novembro, a gente já quer operar essa automação para Black Friday, ou como a gente chama, da Choco Friday, a nossa Black Friday, a gente costuma sempre apelidar de Choco Friday. Então, aqui é o nosso parque de automação. Que é a posição de baixo giro, a gente determinou desse lado. A gente passa pelo altíssimo giro. A gente passa no parquinho de embalagem e eu tenho um put by light. Bem, aqui a gente sai de um volume do e-commerce. A gente sai de um volume de 150 a 160 pedidos dia para operar 4.000 pedidos dia. A gente dá um avanço gigantesco de produtividade, de ganho e de capacidade de atendimento. De novo, a gente tem um grande desafio que são os hubs de loja. A gente pretende usar essa capacidade instalada para também abastecer o estoque de lojas, estoques específicos do e-commerce. Isso é um desafio grande para nós. A gente pretende operar a Black Friday já nesse modelo. A gente tem uma curva de aprendizado que a gente vai desenvolver durante a guerra, ou seja, o soldado não vai ter tempo de treinar, a gente vai jogar ele já na guerra. Mas assim, o certo é que a gente tem aí um grande desafio, que é operar Black Friday já nesse novo modelo. E aí, de novo, falando um pouco do desafio da intralogística para o nosso negócio, é trazer custo. Esse ano, o nosso grande desafio é reduzir despesa e sem perder a qualidade de serviço. E para isso a gente tem que criar movimentos de ROIs, de movimento de mudança, mas que traga um payback muito forte em curtíssimo prazo ou em curto prazo, que é no caso do e-commerce. Aqui é um pouco como vai funcionar o nosso parque do Put by Light.
Bem, é isso, e como a gente fala aqui na Cacau, feliz hoje, né? Então, bacana, eu acho que o que a gente, e aí de novo, o grande desafio da logística, da intralogística para esse ano, para o nosso negócio, é ser bastante produtivo. A gente tem, o recurso que a gente tem de investimento, ele tem que se apresentar através de um ROI de curto prazo ou de curtíssimo prazo, para que a gente possa assegurar nosso faturamento, para que a gente tenha, na perda de margem, a gente consiga a nossa eficiência. Então, novamente, e já para encerrar minha participação, a logística nunca foi tão importante, tão eficiente para qualquer negócio nesse universo como agora. Eu acho que o tema da intralogística é muito adequado para um dia inteiro, porque é onde a gente tem o nosso grande valor de ganho junto com o transporte na intralogística. Então é isso, Edu. Primeiro, te agradecer, cara. Valeu aí pelo convite e valeu pela confiança. Imagina. A gente que agradece, Luciano. E vamos aproveitar um tempinho extra aí para a gente fazer um bate-bola aqui. Claro. Dentro dessa visão que você passou, né, como que as pessoas têm sido trabalhadas, né? Porque a gente sabe que as indústrias de chocolate têm um grande trabalho aí, tanto na Páscoa aí, quanto em épocas festivas. Aí, como que elas têm trabalhado para se integrar nesse ambiente cada vez mais automatizado, etc., né? Edu, legal a sua pergunta, cara, excelente. A gente tem que falar em logística digital, mas a gente tem que falar em uma transformação na operação dessa logística. As pessoas que estão operando o negócio, elas têm que estar na mesma linha de tudo que a gente traz de inovação para dentro da logística, no caso da intralogística. Não dá para falar, eu tive uma experiência muito ruim no passado com uma companhia onde eu atuei durante 13 anos. A gente patinou durante 6 meses falando em e-commerce e não falando com as pessoas sobre o e-commerce, sobre a transformação digital com as pessoas. Isso foi fundamental quando eu fui em Atlanta, fiz um curso lá com a Manhattan e trouxe o Change Manager para dentro do negócio. É preciso falar de logística digital, mas é preciso falar primeiro com o cara que opera o coletor. Se a gente não usar o chapéu dessa pessoa que opera a logística, falar em logística digital através de... É legal trazer recursos, é legal trazer investimentos de processos, mas primeiro, a gente tem que falar com as pessoas, entender com as pessoas quais são as dificuldades delas, quais são o entendimento delas. Um dos meus desafios aqui na Cacau é dizer, puta, a gente não separa a caixa. Quem separa a caixa aqui está no lugar errado. A gente é a última passagem para o nosso cliente. E a gente precisa fazer da melhor forma possível e da forma mais eficiente e produtiva possível. Então, eu acho que o mais importante de toda a transformação é falar de pessoas. As pessoas são ainda... Tudo que existe para dar velocidade ao que as pessoas fazem. Basicamente isso. E essas pessoas precisam estar integradas na mesma página e na mesma visão de logística digital do que tem de inovação por aí. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta do Carlos Lopes, relacionada aos indicadores, né? Quais são os principais indicadores hoje que a Cacau Show utiliza dentro dessa visão aí de busca do atendimento e distribuição aí da intralogística? Legal. A gente tem diversos indicadores, né? A gente está criando uma plataforma para colocar os indicadores que têm impacto com dois macroprocessos específicos. Um é com cliente e outro é com acionista. A gente precisa ter essas duas pessoas na balança e sempre olhando para um lado e equilibrando esse negócio, principalmente agora, nesse momento que a gente vive. Mas a gente tem um indicador de backlog, tudo que eu tenho... Primeiro eu tenho um de on time, ou seja, a partir do momento que o cliente ou o franqueado, essa é uma palavra que eu estou mudando aqui dentro, a gente não usa mais franqueado aqui, a gente está usando cliente. Quando o cliente põe o pedido, quando isso vira uma separação para a logística, que vira uma carga que vai para o picking, que depois vai para o faturamento. Então, a gente tem um on-time, um ciclo do pedido dentro do armazém, e eu estou casando isso com o transporte, colocando um tracking no transporte para quando o cliente consultar o pedido, ele sabe em que momento que está. Uma visão mais ou menos como o e-commerce traz, a gente vai trazer para o cliente. Esse é um indicador.
Então, são indicadores de backlog, onde saber onde é que está o pedido, onde foi para a remessa. Nós temos o indicador de produtividade por matrícula, a partir do momento eu vou falar os indicadores de intralogística, tá? A partir do momento que o operador ele faz a senha dele no sistema, ele começa a ser medido, quantas vezes ele para e tal. Então, o labor, a gente é bem afinado aqui, a gente premia essas pessoas. No futuro, a gente quer trazer uma variável de salário para elas, que a gente acha importante isso. A gente tem indicadores de RH, de eficiência e tudo mais. A gente tem um indicador de inventário, né, que é um indicador bastante sério aqui para nós, de inventário rotativo e que a gente mede isso semanalmente e mensalmente nós temos uma grande medição. A gente tem uma curva de, em cada 2 meses, contar 100% do estoque através de inventário rotativo, e a cada 3 meses a gente faz um inventário geral, que é o inventário oficial, que apesar da empresa ela não ter o capital aberto, ela tem um compliance bastante forte, tá? A gente é bem setada, tem um modelo de compliance bastante, a gente é auditado interno e externamente, então a gente tem todos o cuidado com os processos que a gente faz. Bem, eu acho que esses são os indicadores macros do negócio, a gente tem milhares de outros indicadores, mas, de novo, eu estou setando isso para a gente trazer e verificar o que faz sentido para o cliente, o que faz sentido para o acionista, e o resto a gente vai ter como controle, mas não como indicador do dashboard. Legal. E agora, para integrar um pouquinho a intralogística dentro do supply, de todo o supply, né? Como que você vê hoje que as ações feitas na intralogística estão ajudando a ter uma cadeia de suprimentos um pouco mais, vamos chamar assim, balanceada, né? Mais equilibrada? Primeiro, como eu estava falando sobre previsibilidade, a gente tem que ser uma área, a gente tem que demandar bastante previsibilidade, né? Para o supply, a gente tem que ser uma área que seja um solucionador, né? A gente não pode ser um backlog do negócio. Eu acho que isso é o primeiro passo. A gente contribui quando a gente não erra e a gente é previsível, né? E depois trazendo volume. Quanto mais produtivo você é, mais você acelera a cadeia, né? E mais você traz o produto muito mais acabado, muito mais rapidamente no objetivo final, que é atender o cliente ou ir atender uma outra demanda. Mas eu acho que basicamente isso, a gente ser bastante eficiente, ser bastante previsível e ter bastante produtividade dentro do negócio da Intra. E uma última questão, Luciano, que é uma questão, eu gosto assim, em eventos de intralogística que a gente fala muito de técnica, trabalhar sempre um pouco esse lado humano, e que você já trouxe um pouco na sua apresentação, né? Mas o que você de fato sente, né, que ter uma história, um valor por trás da empresa contribui com a atividade fim aí no caso da intralogística, né? Você percebe que as pessoas absorvem esse conceito que a empresa traz na sua essência? Edu, isso facilita demais o meu trabalho. A gente ter uma causa que move essas pessoas, dizer que nós estamos vivendo um sonho de alguém que está presente e está no dia a dia e realizando vários sonhos de outras pessoas que colocam uma grana no negócio e acreditam na marca. Isso primeiro tem que ser bem falado para o time de operações, para o time de Intra, e depois isso tem que ser bem validado com eles. Então, isso é fundamental para a qualidade do serviço. Para você ver que o nosso turnover aqui é bem baixo e nós temos uma fila de espera de pessoas que gostariam de trabalhar com a gente. A gente tem um respeito humano aqui muito forte. Eu venho de 25 anos de empresa, você conhece a minha história. Eu trabalhei no Carrefour quando era os Deforreza, antes de ser um IPO. Então, nós vivemos hoje um momento muito particular nos negócios, e eu acho que trazer uma causa para as pessoas que estão envolvidas no processo é fundamental. E isso facilita demais e traz mais transparência, e traz mais motivação e engajamento, que é uma palavra hoje de ordem, né? Mas traz um engajamento maior para o negócio, essa questão de você ter uma causa que mova as pessoas, né? Maravilha. Luciano, nota 1000. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar conosco aqui na Logistic.
E se Deus quiser, vamos estar ainda muitas outras vezes juntos aí, trazendo um pouco dessas experiências. Legal, Edu. Eu quero deixar aqui o meu recado para as pessoas que estão aí nos assistindo. Muito rapidamente, eu gostaria de falar assim, eu comecei como caixa de supermercados em 1995, né? Então, não me tornei gerente. Então, gostaria de deixar meu recado, acreditem nos esforços de vocês, façam bem o que tem que fazer no dia a dia e acreditem nesse negócio chamado logística. Eu poderia trabalhar em qualquer outro negócio, mas eu escolhi logística, e a logística me escolheu, mas eu escolhi ela também. Estou muito feliz onde eu estou. E Edu, obrigado pela oportunidade, obrigado, Logística, e, cara, sucesso. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Luciano. Um abraço, até a próxima. Até mais.